Obrigado. Obrigado a todos por virem. Eu primeiro queria agradecer ao professor Osmar pelo convite para estar aqui. Muito obrigado. É fantástico ter a possibilidade de ouvir ao Brasil, que é um país que eu adoro, apesar de nunca ser apenas a segunda vez que aqui estou. E também queria agradecer à Comissão Organizadora do Congresso de Ciência do Sol. Antes de mais, queria apenas, no caso de haver aqui alguém, provavelmente não, que nunca ouviu falar da Universidade de Algoma, eu queria dizer que a Universidade onde eu estou, queria dizer que estou lá apenas há 3 anos, um laboratório novo, e a Universidade de Algoma é a universidade mais recente da província de Ontário, no Canadá, uma universidade nova, portanto ainda não é muito conhecida, e fica num local muito bonito, que fica mesmo no meio dos 3 grandes lagos, entre o Lago Superior e o Lago Huron. Este é o nosso novo edifício, que foi inaugurado há 1 ano e meio, e desde essa altura temos estado a montar o laboratório, e é esta parte da pesquisa que eu vou apresentar aqui hoje. Nós não percebemos muito bem porque é que umas plantas são muito abundantes numa comunidade de plantas, enquanto outras plantas são raras e ocorrem em densidades muito pequenas. E, portanto, esse é o tipo de trabalho que eu estou interessado em fazer, tentar perceber porque é que umas plantas têm tanto sucesso e outras não, nas comunidades, em comunidades de plantas. E aqui temos um campo, que é o campo que eu estabeleci na Universidade de Algoma, um campo de bom termo de pesquisa, a longo prazo, e vocês veem o Tarias, um aluno de mestrado, que ajudou a marcar todos estes talhões, estes quadrados, para nós começarmos então a estudar porque é que umas plantas são mais abundantes do que outras, mas isto do ponto de vista das interações entre as plantas e os micro-organismos do solo. Portanto, o trabalho que nós fazemos está centrado na rizosfera. E estamos a tentar, então, compreender estes mecanismos a nível da rizosfera, tanto em sistemas naturais, e ali está a Janine, no laboratório onde fiz o pós-doc, ela era aluna de doutoramento, trabalhando comigo e a estudar num ecossistema natural. Aqui é a Ânica, do mestrado, também no sistema agrícola em Berlim, e agora estamos também a estudar espécies invasoras. Assim, das frameworks, os frameworks que existem para explicar porque umas plantas são mais abundantes que outras, talvez uma das mais importantes seja a repartição de recursos. Ou seja, numa comunidade há plantas que, por exemplo, que coexistem, e elas coexistem porque uma planta que está a explorar um tipo de fósforo, a outra que está ao lado está a explorar um tipo de fósforo completamente diferente. E esta é uma framework que serve para explicar as mais conhecidas, que serve a teoria do nicho, que serve para explicar porque umas plantas são mais abundantes que outras. O problema é que esta framework não funciona bem porque negligencia a contribuição que os micro-organismos do solo têm para esta dinâmica da comunidade de plantas. Outro problema é que o papel dos micro-organismos, das interações biológicas do solo e na dinâmica das comunidades de plantas em cima, portanto, estas interações têm vindo a receber cada vez mais atenção como sendo importantes nos últimos anos. Agora, aqui, por exemplo, este paper da Gerlinde é uma excelente revisão em que explica todas as interações possíveis do ponto de vista conceptual e depois como elas influenciam as plantas above ground. É claro que há 2 problemas que nós temos em termos de conhecermos tão pouco sobre os mecanismos, sobre a forma como os micro-organismos do solo influenciam a dinâmica de comunidades das plantas. Uma é que, normalmente, os estudos que são feitos são muito simples.
uma planta, uma espécie de plantas, um micro-organismo, uma espécie de bactéria ou um fungo, enquanto que, no fundo, nos meios naturais há uma grande comunidade. E as plantas, portanto, below ground, nas suas raízes, há uma comunidade de patogénios, saprófitas e mutualistas que estão todos a interagir. E em muito poucos estudos só se concentram nos mutualismos ou nos patogénios, não é? E portanto, falham. O outro problema foi aqui falado na palestra anterior à minha, é a diversidade que é desconhecida. Só para termos uma ideia disto, e o professor Tibor já apresentou, se olharmos para os fungos, hoje em dia temos mais ou menos 100 mil fungos, espécies de fungos descritas, mas pensamos que, ou estimamos que há 5,1 milhões de espécies. Ou seja, é claro que com as novas técnicas moleculares, DNA barcoding, por exemplo, esta gap, esta que existe no conhecimento, está muito rapidamente a ser preenchida. Então, do ponto de vista conceptual e em termos de dinâmica das comunidades de plantas em meios naturais, há um conceito de feedback que foi proposto primeiro pelo Dr. David Tillman, mais tarde foi formalizado pelo Jim Beaver, e eu vou explicar em um pouco de detalhe. Nós, se tivermos duas plantas interagir uma com a outra, ou competir, elas vão modificar a comunidade de micro-organismos do solo. Há micro-organismos, por exemplo, aqui os castanhos podem ser patogénios e os verdes, por exemplo, podem ser mutualistas ou vice-versa. Ou seja, se duas plantas estão a interagir, por exemplo, aqui temos uma erva e uma form, uma planta, não sei o nome do português, e temos, portanto, uma erva com outra, com uma form, e elas, por exemplo, suponhamos que esta forma influencia mais estes organismos verdes, ou podem ser bactérias, vamos supor. É claro que estas bactérias poderão ser mutualistas, e, portanto, benéficas, o que leva a um feedback positivo, ou podem ser patogénicas para essa própria planta, o que levará a um mecanismo de feedback negativo, o que faz com que a erva, neste caso, tenha uma vantagem. O mesmo pode acontecer para o outro grupo de organismos. Se tivermos situações em que há feedback negativo para uma planta ou outra, isto vai levar a uma sucessão. Uma planta começa a dar-se mal, tem os seus patogénios, isso vai dar vantagem a outra planta. Essa planta vai começar a cultivar os seus próprios patogénios e depois isto vai dar aso a que a outra planta comece a competir melhor. E, portanto, há uma sucessão de uma espécie relativamente a outra. No caso em que temos feedback positivo, há uma alteração completa em que a planta que tem feedback positivo substitui a outra planta. E isto é o que acontece quando as plantas, por exemplo, se libertam dos seus micro-organismos nativos, plantas introduzidas que não têm tantos patogénios e que, portanto, acabam por substituir as plantas nativas. Isto é um conceito. O que é que foi feito em termos de evidência, de trabalho empírico, para testar este conceito? Em 2002, o meu orientador de pós-doc publicou um trabalho na Nature que eu acho muito interessante, e me abriu o interesse para o trabalho que eu depois quis desenvolver. E o trabalho é muito simples, mas ao mesmo tempo foi muito complexo de ser feito. Neste gráfico temos, neste eixo aqui, feedback positivo ou feedback negativo. E cada um destes números é uma espécie de plantas que existem numa comunidade de plantas, não é? Uma comunidade natural que ele estudou. E o que ele verificou, e neste eixo aqui temos então a diversidade relativa. Estas espécies aqui em cima são muito abundantes e estas espécies aqui são relativamente menos abundantes. Vocês verificam que as espécies mais abundantes nesta comunidade são aquelas também que sofrem feedback positivo. Ou seja, ele cresceu cada uma destas plantas num vaso, em solo treinado por essa própria planta e verificou qual é o crescimento dessa planta no seu próprio solo relativamente ao crescimento dessa planta em solo treinado por todas as outras plantas. Ele depois verificou também que
plantas exóticas nessa comunidade sofrem feedback positivo e as plantas raras, nativas, acumulam patogénios a uma taxa mais elevada e, portanto, sofrem de feedback negativo. Agora, o que se passa é que isto é uma caixa preta. Nós não sabemos ao certo quais são se esse feedback positivo é causado, por exemplo, por ter uma maior taxa de micorrizas, de mutualistas, ou se é o contrário. Aqui, se há um menor número de mutualistas e mais patogénios. Portanto, estas relações, no fundo, é uma caixa preta. Então, eu trabalho muito com fungos micorrízicos arbusculares. Estes são fungos que são muito abundantes, mais de 80 a 90% das plantas formam associações com estes fungos e, pelo menos, na estufa, em condições artificiais, pensamos que estes fungos são, de facto, muito importantes, como vocês podem ver ali, pela diferença quando inoculas com estes fungos ou não. Aqui podem ver como estes têm uma visualização de uma raiz e veem como as tipas destes fungos penetram a raiz e colonizam a planta muito profusamente, formando umas estruturas pequenas dentro das células corticais, chamadas arbustos, onde há uma troca de nutrientes. O fungo dá à planta vários nutrientes, sobretudo de fósforo, outros não tão móveis, como o zinco, e a planta fornece ao fungo carbono, e estes fungos são completamente dependentes deste carbono. Estas hifas crescem no solo e formam esporos assexuados. E o que eu queria dizer aqui também é que uma planta não forma uma associação, estas associações, com apenas uma espécie de micorrizas, mas há uma comunidade de micorrizas que estabelecem associações com esta planta. Mais ou menos, há 250 espécies, por aí, até um pouco mais, de fungos micorrízicos descritos, e a descrição taxonómica tem sido feita. Primeiro foi feita toda ela com base na morfologia destes esporos assexuados, e hoje em dia isto também é feito em consonância com a parte molecular. Estes fungos produzem efeitos na planta, respostas na planta, mas também produzem efeitos, respostas no solo. E eu tenho explorado algumas destas respostas e eu queria falar da forma como aquilo que eu tinha dito, que é temos mutualistas, uma planta interage com mutualistas, com patogénios, com saprófitas, e estes mutualistas, como as micorrizas, que são um modelo de organismos muito interessante, porque são tão ubíquas, também interagem de diversas formas e causam vários tipos de respostas, tanto nas plantas como no solo. Aqui, isto é uma experiência que eu fiz em Berlim, em que nós tivemos a possibilidade nós queríamos testar se as micorrizas, elas próprias, sem influência de bactérias, conseguem alterar a agregação do solo. E, portanto, crescemos micorrizas em um sistema estéril, in vitro, em que utilizámos raízes transformadas, porque elas são simbiontes obrigatórios, e tínhamos globos enterrados, uma espécie de micorrizas, que colonizou então depois este solo, o solo estabilizado. E tínhamos micorrizas ou não. E demos estas micorrizas, demos às raízes transformadas de glucose, de maneira que essa glucose depois passasse das raízes para as micorrizas. E o que verificámos foi que, em meio estéril, sem influência das bactérias que estão associadas com a filosfera, portanto com a superfície das hifas, só as micorrizas sozinhas conseguiam alterar os agregados, a estabilidade dos agregados. Aqui há algumas questões que eu vou agora cobrir na minha palestra em termos de respostas das plantas. E é difícil ver ali, eu vou tentar olhar aqui. Portanto, as respostas da planta podem ser predicted, podemos prever aquilo que vai acontecer em termos de resposta das plantas com base na identidade do biótipo do solo.
qual é que é a importância? Portanto, vimos respostas relativamente ao solo, respostas relativamente ao crescimento das plantas, mas as micorrizas também protegem as plantas, uma das características, não é só a obtenção de fósforo, mas também proteção contra patógenos. Qual é essa importância? Portanto, relações patogénio, então, micorriza patogénio. E depois, qual é a importância das adaptações locais? Isto é importante em termos de, depois de inóculo e quando estamos a pensar em fazer inóculos. Portanto, quando nós pensamos em termos de resposta de biomassa nas micorrizas, nós temos duas hipóteses. Podemos ter 4 espécies de micorrizas e elas podem alterar de diversas formas o crescimento, mas dentro das espécies há variabilidade também, porque cada espécie, como nas bactérias, há vários tipos. E, portanto, podemos ter 2 tipos de situação. Uma em que há conservação, em termos de resposta das plantas, conservação dentro de cada espécie, e uma em que a variabilidade dentro de espécies de micorrizas, em termos de resposta da planta, pode ser mesmo maior do que entre espécies. Então, para testar esta ideia, nós utilizamos 3 espécies de plantas, a aquilia, portanto, uma Ford, uma leguminosa e uma erva, o bronze, e colorizamos, inoculamos cada uma destas plantas com 56 isolados de micorrizas em 16 espécies. E, portanto, foi uma experiência bastante grande, com 10 replicações, e foi bastante grande, portanto, tivemos também que, quando fizemos o harvest da experiência, tivemos que separar em vários dias diferentes. E o que nós descobrimos foi, portanto, tivemos uma experiência, está aqui a fotografia, tivemos quase 2000 experimental units. E aquilo que nós verificamos foi que para todas estas espécies ou isolados de micorrizas, 56 isolados, que no geral as plantas cresciam 17% mais do que os controlos quando estavam inoculadas com as micorrizas. A leguminosa foi a que respondeu muito mais, e isto, aliás, são isolados ao longo de toda o fio, não é? Portanto, cobrem o fio das micorrizas, e, portanto, temos um medicado, todas elas responderam significativamente mais às micorrizas, o Brown 5% mais, a aquilia 12%, o medicado 30% mais. Depois este é o gráfico mais complexo que eu vou mostrar, e é elucidativo da assimetria que nós verificamos entre as respostas da planta e as respostas do fungo em termos de crescimento do fungo. Assim, no eixo de lá, o eixo para vocês do lado direito, está o crescimento das plantas. E a linha preta, cada linha preta é o controle negativo, sem micorrização. E cada bolinha é o crescimento da planta relativamente a esse controle. Portanto, para cada uma das plantas. E vocês veem, e se olharem para o medicado, que as respostas são muito variáveis, mesmo dentro de cada espécie. Cá embaixo está a filogenia foi construída com base nos isolados que foram utilizados. E, portanto, vocês veem que a variabilidade de respostas em termos de crescimento da planta, que são as bolinhas, relativamente à linha preta, que é o controle, foi muito variável. Não é possível prever, com base na espécie, qual vai ser a resposta da planta, apenas com base no isolado. Mas as barras, a parte preta, vermelha e depois azul, são a colonização intrarradical, colonização ou seja, é o volume de hífas intrarradicais, de esporos e o volume extrarradicular. Portanto, é o volume total do fungo. E vocês podem ver que este trait, este caractere, foi muito conservado filogeneticamente. Portanto, aqui a conclusão é que nós não podemos, de facto, prever quais são as respostas baseadas na espécie. Não podemos dizer uma espécie de Close Intraradices é benéfica ou não é benéfica, vai causar crescimento ou não. Isto tem que ser visto a nível dos isolados. Interações, portanto, quando estamos a pensar numa dinâmica de comunidades de plantas, temos que pensar em interações entre micorrizas e outros mutualistas. Uma pesquisa que eu fiz para o meu doutoramento foi com soja muito pequena. Quando a soja é muito pequena e a energia da soja ainda vem dos cotilédonos, ou seja, nós comparamos plantas, neste caso, em que o solo foi perturbado, mas perturbado para apenas reduzir o potencial de micorrízico e não o potencial de rizóbio.
Nesta fase, estes dois tratamentos, as plantas tinham exatamente a mesma quantidade de nutrientes, fósforo, zinco, etc. Isso eram completamente iguais. A única coisa que variou entre as duas plantas nesta idade foi as micorrizas e a nodulação. No tratamento não perturbado, em que as micorrizas eram mais abundantes, digamos assim, também havia mais nódulos. E no tratamento onde havia menos micorrização, havia já muito menos nódulos também. Ou seja, a interação entre mutualistas, neste caso, foi feita, aconteceu, mesmo antes de haver uptake, não é? Portanto, uma contribuição de fósforo e nutrientes por parte da planta, apenas com base em sinais. Eu depois comecei a estudar a parte de sinais e comecei a fazer uns modelos bastante complexos em termos de flavonoides, e que flavonoides é que são importantes para as micorrizas e que são partilhados com o rizoma. Onde é que poderia haver sinergias? É uma parte que fica bastante complexa e que já foi publicada e vocês podem verificar mais tarde se estiverem interessados nesta parte de papers que eu publiquei sobre a especificidade de flavonoides que são utilizados tanto no mutualismo, nas micorrizas, como na parte dos rizomas, e depois também há alguma pesquisa em que se verifica que, dependendo da identidade do isolado de micorrizas, também há uma alteração na forma como interage com o rizoma e na fixação das outras. Portanto, já falámos de interações aqui, mutualista, agora interações entre micorrizas e patógenos. Em 1995, o Nugent publicou um paper em que utilizou apenas, lá está, aquela noção de que muitas das peças é feita com um fungo apenas, portanto, sem ter em consideração a diversidade. E aqui temos 4 tratamentos, fusário e glomos. Portanto, um patogénio, o fusário, e o glomos é o micorriza. E vocês veem que no controle, menos fusário, menos glomos, a planta cresce um X, aquilo no eixo dos Y é crescimento da planta. Quando é introduzido o glomos, não há alteração, é a segunda barra, não há alteração relativamente ao controle. Quando o fusário, oxysporum, está presente, há uma redução em termos de crescimento. E vocês veem que quando depois a micorriza é introduzida em conjunto com o patogénio, a planta não sofre mais. E este efeito foi, portanto, quando a micorriza foi introduzida, não houve qualquer adição de fósforo. O único efeito, a única contribuição ao benefício da micorriza, neste caso, foi a proteção contra patogénios. Eu comecei, quando estava ainda no cliente, a conversar sobre isto com a aluna de doutoramento, a Janine Wenner, ela está ali na fotografia, e então publicámos um paper em que começámos a explorar quais são os potenciais mecanismos e qual é o papel da diversidade de micorrizas, ou poderá ser o papel da diversidade de micorrizas no que toca à proteção contra organismos patogénios. E, portanto, pode ser uma improved nutrient status of the host, portanto, as competições interações competitivas entre fungos, alterações que as micorrizas causam na arquitetura das raízes, alterações da comunidade microbiana da rizosfera e ou a ativação de mecanismos de defesa das plantas. Todas estas coisas podem ser mecanismos potenciais. Mas o que eu queria saber era se nós podíamos observar isto na natureza, em meios naturais. Então, vocês veem ali a Janine a apoiar cores de solo numa comunidade natural, semi-arid grassland, ali perto, foi um trabalho que foi feito perto da fronteira com a Polónia, perto por mais ou menos 100 km de Berlim, e nós fomos lá apanhar solos. Está ali o meu orientador deste pós-doc, o Matias Hillich. Provavelmente, se soubesse que eu estava a mostrar aqui, eu não ia ficar nada contente. Não sabe. Mas, portanto, fomos buscar este solo e fizemos uma experiência em que fizemos uma separação das diferentes frações do solo. Ou seja, tínhamos um controle estéril, solo estéril, ou esse solo estéril, mas inoculado apenas com a comunidade de micorrizas extraídas desse solo, portanto, uma fração entre os 38 micrômetros e os 300. Tínhamos depois uma fração em que tínhamos apenas aquilo que é
tamanho inferior a 38 micrómetros, que são saprófitas e patogénios, e depois tínhamos os dois juntos, não é? Para ver se aumenta a ação. E fizemos isto para 14 espécies de plantas que existem naturalmente naquela comunidade. E o que nós observamos, e eu aqui estou a mostrar resultados para 2 espécies de plantas, é que, de facto, vocês veem aí o controle, o que aconteceu em termos de biomassa total, quando tem o controle do estéril, ou com o patogénico, ou com uma supressão significativa do crescimento das plantas. As micorrizas fizeram não só com que as plantas crescessem mais, mas quando patogénios e as frações estavam juntas, vocês veem que não há uma diferença significativa e, portanto, isto é a primeira observação de que em meios naturais a comunidade, portanto a diversidade de micorrizas, de facto parece ser importante em termos de proteção contra patogénios. E, claro, isto depois foi confirmado de forma mais detalhada, olhando para os gráficos de cima, para cada uma das espécies. Vocês veem no eixo dos Y a quantidade de IFAs de AMF, e nos gráficos inferiores a quantificação de IFAs de patogénios que foi feito. Portanto, veem que quando temos as micorrizas e os patogénios, houve de facto proteção contra patogénios. Eu queria saber, a seguir, se esta proteção contra patogénios é feita pela comunidade, pela diversidade total de micorrizas, ou se há 2 ou 3 indivíduos que fazem o trabalho todo. São de família? E então, agora já no novo laboratório, o Cádias, o aluno de mestrado, ele começou a fazer uma experiência em que nós testámos 3 isolados de micorrizas. E os isolados estão ali marcados como I, C e E. I para Glomus intraradis, C para Rhizophagus clarum e Oclarus, e depois temos o E para Etunicata. E depois o gráfico tem a parte para cima a biomassa do caule e para baixo a biomassa da raiz. E, portanto, temos depois as combinações desses 3 fungos, todas as combinações possíveis, e depois os 3 em conjunto. E o que vocês identificam, e nós utilizamos um patogénio que é o Rhizoctonia solani. E o que vocês veem, a linha preta, as linhas pretas, é o controle negativo, ou seja, as plantas a crescerem sem micorrizas. E vocês identificam que, de facto, as micorrizas, no geral, sem patogénio, ou seja, no controle, aumentam o tamanho da planta, neste caso, sobretudo, das raízes, porque isto, aliás, o estudo também foi feito por uma espécie invasora, a Oxeye daisy, que é uma invasora lá no Canadá, uma planta europeia, e com um fungo, Rhizoctonia solani, um patogénio isolado de uma planta isolada também na América do Norte. Mas essa é uma parte uma parte da história que me interessa tanto aqui. Vocês veem que o patogénio causou uma supressão, uma redução muito significativa no crescimento da Oxeye daisy, mas foi mais interessante, foi que o Rhizophagus claris foi o fungo que teve o maior desempenho em termos de proteção contra o patogénio. E sempre que esse fungo esteve presente, houve proteção contra patogénios, ou seja, há um desses para este efeito das micorrizas nas plantas, proteção contra patogénios, parece que há um sampling effect, que há um que faz o trabalho todo. Isto confirma resultados de outros trabalhos, por exemplo, Bennett e Beaver, também publicados na Ecology. Outro trabalho que eu tenho vindo a ficar muito interessado é a parte da local adaptation, ou seja, a capacidade das micorrizas no seu próprio solo contribuírem para, em plantas que coexistem num determinado habitat, que haja adaptação local, ou seja, essas micorrizas causam maior crescimento das plantas e maior fitness dessas plantas. E eu não vou apresentar estes trabalhos aqui, mas queria trazer para aqui essa ideia de que quando nós andamos a procurar inóculos ou fungos potenciais para determinadas funções, temos que ter atenção à local adaptation das micorrizas. E fizemos 2 estudos,
um em que se demonstrou a evidência que as micorrizas do seu próprio clima, da sua própria temperatura e com plantas desse mesmo clima havia uma local adaptation, e também em meio agrícola, num estudo em que é o meio publicado no Functional Ecology, foi um estudo em que nós tirámos vantagem do campo de cultivo em que havia tratamentos com deficiências únicas, apenas de um nutriente, e há mais de 60 anos, e verificámos que quando punhamos micorrizas desses campos com deficiência nessas condições, elas conseguiam ir buscar mais nutrientes em falta do que as micorrizas dos outros tratamentos, ou seja, alguma evidência de local adaptation. Então, o que é que nós não sabemos e onde é que a pesquisa deve ir neste momento para abrir aquela caixa preta que eu falava? Portanto, ainda pouco sabemos sobre como a diversidade microbiana e a diversidade funcional é responsável, lá está, pelos tais plants of effects. E, portanto, temos que começar a abrir esta caixa preta e a tentar perceber, então, quais é que são estas espécies que são importantes nos diferentes ecossistemas. Em 2016 foi apresentado um trabalho no Nature em que se reconstituiu a evolução, a evolução de fungos usando uma filogenia de 6 genes, e aqui a única coisa que eu queria chamar a atenção é que, se vocês quando veem aquela filogenia, veem diversas cores, e essas cores, o verde é para mutualistas, o vermelho é para patogénios, tem saprófitas, o preto é desconhecido, ou seja, é uma filogenia e também com uma análise funcional. E, portanto, nós temos que começar a ir a um ecossistema e fazer uma coleção de raízes, apanhar as raízes e tirar uma fotografia daquelas. Ou seja, tentar perceber não só quais são os fungos que estão presentes na planta, as suas abundâncias relativas, e depois tentar perceber, do ponto de vista funcional, o que é que eles lá estão a fazer. Portanto, temos que começar a perceber qual é o balanço entre patogénios e mutualistas e como é que eles interagem, e depois como é que isso está relacionado com a dinâmica das populações, das comunidades de plantas à superfície, above ground, como eu estava a dizer, eu não sei a superfície. Portanto, podemos então integrar parte sequencing, como falou aqui o Thibault, com as respostas funcionais, e depois começar então a criar bases de dados e a explorar então quais são as espécies que são importantes, são abundantes e são também as que estão species. E temos que tomar em consideração, como eu disse, a adaptação. Um dos trabalhos mais recentes que eu tenho estado a fazer, com a Marta Daldada, uma aluna de doutoramento na Universidade de Lisboa, e nós, ainda há pouco tempo, 2 semanas, obtivemos resultados da diversidade de fungos utilizando LSU primers e usando 4x4 para sequencing, e, portanto, obtivemos este gráfico tem a diversidade de fungos que nós observamos dentro das raízes, neste caso de milho, de diversos cultivares que são utilizados em Portugal. E ficámos muito impressionados com esta diversidade. Vocês veem que a grande maioria são. Este é o gráfico que cá dentro começa, o círculo interior são os grupos, e depois temos mais para fora, temos as classes, as ordens, as famílias, os géneros, até neste caso vai até aos géneros. Vocês veem que a grande maioria são os fungos ascomicetes, também depois com alguns basidiomicetes, mas só para as micorrizas observamos, são os Glomeromycota, que observamos 3 classes, 4 ordens, 8 famílias, 11 géneros e 14 espécies. E eu fiquei admirado que até no meio muito perturbado como é o meio agrícola, observamos Paraglomeis e Archaeosporiaceae, que no geral são grupos que não são muito frequentes em meios perturbados. E eu pus ali a marca com um ponto de interrogação, porque agora estamos a olhar para os dados com mais atenção para ver até que ponto é que são este balanço, as abundâncias relativas, balanços entre patogénios e mutualistas, portanto, tentar perceber a bem da tal caixa preta e perceber qual é a diversidade funcional. Em termos de futuro, lá está o nosso campo da primavera, com todas as bandeirinhas, e já caracterizámos muito bem
a comunidade de plantas que existe aqui no Canadá e estamos agora a colher raízes de todas estas plantas. E eu quero saber das plantas abundantes e das plantas raras, eu quero saber quem lá está dentro e o que é que eles lá estão a fazer. E esse vai ser o meu trabalho agora nos próximos anos. Em termos de perguntas que eu tentei tentei fazer hoje. Será que o mutualismo prevails, portanto, é o mais importante nos Global Record? Sim. Podem as respostas aos MNF ser previstas com base na identidade dos MNF? Na espécie, na identidade da espécie não. Tem que ser a identidade dos isolados. Qual é que é a importância das interações, da proteção contra patogénios dos micorrizas? Bem, parece que temos alguma evidência preliminar, pelo menos, que isto é um processo importante. E são as adaptações a condições ambientais importantes nesta simbiose e parece que já temos alguma evidência biogeográfica que, de facto, a local adaptation é importante. Queria apenas acabar deixando uma palavra muito forte de agradecimento para o meu orientador, o professor Jorge Dormes, também para os meus colaboradores na Universidade de Lisboa, o professor Cristina Cruz, o professor Cristina Kay, Matias Rios, de Berlim, o professor John Morton, que tem feito um trabalho excepcional. Sem ele não teria sido possível a muitos investigadores de micorrizas ter acesso àquela grande diversidade de isolados que nós utilizamos para responder a estas questões. Portanto, ter estas coleções é uma coisa muito, muito importante. Eu sei que há trabalho aqui no Brasil que está a ser feito para estabelecer estas coleções também. E queria agradecer também ao meu grande amigo e colega Alexander Koch, que trabalhámos juntos em alguns destes projetos, sobretudo naquele da experiência com a diversidade, e a todos os meus alunos, a Janina, a Anica, a Teresa Dias, que já são todos alunos que estão agora na universidade, tirando a Janina e a Anica, mas os outros já estão, muitos deles, em Algoma, e estamos a começar a desenvolver o trabalho. E queria deixar uma palavra, claro, de grande agradecimento à Marie Curie, que apoiou o trabalho em Berlim e no Canadá. Os trabalhos não teriam sido possíveis todos sem um excelente financiamento da ANSWER e do Ministério Monetário dos Recursos Naturais. E penso que é tudo. Eu peço desculpa pelo meu português macarrónico, mas primeiro já não dava mais fazer português, acho que há mais de 5 anos, e portanto, mas acho que espero que tenham conseguido perceber. Obrigado.